irmãos podem ficar sentados. Os irmãos abram comigo em Daniel no capítulo 6. Está calor, não está? Daniel capítulo 6. E gostava de falar de um texto que os irmãos conhecem muito bem e não vou trazer nada de novo, como é sempre hábito meu. O estranho era se nós trouxéssemos sempre coisas novas, não é? Se está ligado não faz diferença nenhuma, não é? A ventoinha. Estou a ver os irmãos a levantar, é como se não fizesse diferença nenhuma. Está calor porque o ar-condicionado, só para os irmãos saber, temos que mandar aqui arranjar que ele, na expressão portuguesa, foi-se, não é? É assim. Daniel capítulo 6, eu prometo aos irmãos que não vou demorar muito tempo, estou aqui a planear demorar mais ou menos 2h30, mas não se preocupem, não vou demorar esse tempo todo, vou só demorar 2h29. Daniel capítulo 6, alguns irmãos ficaram preocupados a perguntar se será que o pastor está a falar a sério. Não se preocupem que eu não estou a falar a sério, eu não vou demorar muito tempo. Mas também não arrisco a dizer quanto tempo é que vou demorar. Daniel capítulo 6, versículo 5. Algum irmão que leia? Que é para o pastor não estar sempre só, isto não ser só a participação do pastor. Os irmãos, alguém que leia aí o versículo 5. Pode ser a ler aqui, é mais fácil. Digo eu que é mais fácil, cara, não é mais fácil. Muito bem, obrigado, irmã. Então, os irmãos conhecem muito bem este texto. Daniel, na escola dominical, todos conhecem. Daniel na cova dos... E este é o episódio que leva Daniel até à cova dos leões. E o que é interessante acerca deste episódio é que aquilo que leva Daniel à cova dos leões não foi a sua infidelidade, nem sequer foi a sua desobediência, mas foi exatamente o oposto. Foi a sua obediência. E nós precisamos de entender, irmãos, porque hoje em dia ensina-se coisas assim estranhas. Graças a Deus aqui, neste púlpito, pelo menos que eu tenho, sempre que eu estou presente, não se ensina coisas assim muito esquisitas. E não é por causa de mim só, é porque todos aqueles que partilham aqui têm algum conhecimento bíblico e isso é excelente. Mas hoje em dia há aquela ideia que se transmite que só acontece coisas a quem não está seguro em Deus e não é verdade. O que é que está aqui a acontecer? Daniel, ele é constituído como um dos principais príncipes. E ele não tinha nada que ninguém lhe conseguisse apontar. Porque ele era obediente em tudo. A expressão é, ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem nenhuma culpa. E esta característica de Daniel era de tal forma marcante que o versículo 5 que a nossa irmã acabou de ler, diz que aqueles homens disseram, olha, nunca vamos achar ocasião contra este Daniel. Olha, não há nada que nós consigamos fazer porque ele tem boa moral, tem bom caráter. Aquilo que se diz em português, não vamos conseguir apanhar em falso. Não vai dar. Mas há uma coisa, e isto é interessante pensar. Eles foram astutos, irmãos. Eles conheciam Daniel e sabiam se havia alguma coisa que dava para apanhar Daniel era se pusessem em conflito as leis do reino com as leis divinas que Daniel seguia. Você está cá? Então o irmão consegue perceber isto. Eles sabem que a única forma de apanhar Daniel era criar um conflito onde Daniel tivesse que decidir. Ou obedeces a Deus ou obedeces à lei. E o que é curioso é que estes homens, estas personagens, estas pessoas, tinham a certeza absoluta que quando Daniel estivesse colocado num conflito, ele iria escolher o quê? E é aqui que eles o apanham. Achavam ele. Irmãos, isto é importante porque para que nós entendamos que nem tudo aquilo que vem à nossa vida, por vezes sim, tem a ver com circunstâncias e decisões que nós tomamos, mas às vezes não tem a ver com as nossas decisões, não tem a ver com os nossos erros, não tem a ver com a nossa desobediência. Por vezes vêm coisas à nossa vida e que têm a ver exatamente com isto, com a nossa obediência. Porque no mundo nós teríamos o quê? Olha, tem aflições. Aquele que é obediente a Deus, irmãos, não tenham dúvidas nenhumas. Quem é obediente a Deus vai ter
mais tarde ou mais cedo, escolher entre Deus ou aquilo que a sociedade lhe vai querer impingir. E aqui a Daniel, aquilo que está a acontecer é que há uma lei que é passada. Os irmãos conhecem muito bem a história, não é? Então, versículo 6 diz: então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É interessante. É interessante. Eles querem planear. Isto é tudo por causa de uma pessoa. Isto é tudo por causa de uma coisa que se chama inveja. Vejam a motivação e a força que a inveja é capaz de trazer à vida de uma pessoa. A ponto tal de não só uma pessoa, mas todas elas com o mesmo sentimento estarem motivadas, e a inveja é algo que nasce no inferno. Você está cá, irmão? E é uma força poderosa porque é utilizada por demónios. E estes homens começam a ser impelidos pela inveja simplesmente para destruir alguém que é fiel. Irmãos, é muita energia gasta, muito tempo gasto para simplesmente, e desculpem a expressão, tramar uma pessoa. Mas já tinham pensado nesta história assim? Então os príncipes todos estão a começar a reunir-se, isto simplesmente para tramarem apenas uma pessoa, simplesmente porque ela está a ser elevada. Irmãos, é estranho e não é estranho, porque quando nós somos obedientes, nós passamos a ter um alvo na nossa testa. Você está cá? Ninguém gosta de ter alvos na testa, ninguém diz amém. Mas aqueles que são obedientes são alvos a abater. Mas tenho uma boa notícia para vocês. Quem é obediente pode ter o maior alvo na testa, mas ninguém lhe vai acertar, porque o nosso Deus está connosco. Amém? Amém? E ainda que nos acerte, é Deus que nos vai dar a capacidade de suportar todas as coisas. E isto também é importante pregar, porque Deus não nos livra de tudo. Porque o Daniel foi ou não foi para a cova? Irmãos, pensem lá comigo. Quantos cristãos foram para a cova e não tiveram o destino de Daniel? Nós lembram-se, era romano. Arenas, coliseus, animais ferozes. E lá estavam os cristãos a serem colocados lá naqueles coliseus. Muitos deles não escaparam. Minha pergunta para vocês é: os irmãos duvidam que Deus estava lá naquele coliseu com aqueles homens e com aquelas mulheres? Deus nunca nos abandona. Mas é importante nós entendermos isto, é que Deus tem um propósito para cada um. E o propósito acima de tudo de Deus é glorificar o seu próprio nome. Nós nunca esqueçamos isto. E há alturas, e há pessoas, e há vidas que Deus simplesmente decide. Irmãos, isto não tem a ver com egoísmo. Deus, Ele é soberano e nós temos que entender isto. Há alturas em que a nossa morte é a forma que Deus sabe que é a melhor forma para trazer glória ao seu nome. E se for a morte, nós não gostamos, mas que seja, porque é a sua vontade que vai sempre ser feita. Amém? Isto é importante, porque hoje em dia nós vivemos, nós temos numa ideia, e eu vejo, porque eu leio muito, eu estudo, mas também ouço muito, e vejo esta ideia de que nós só pregamos um Deus que nos livra de todas as coisas, e não é verdade. Nós pregamos um Deus que é capaz de nos livrar de todas as coisas, mas que ainda que não nos livre, Ele está connosco até ao fim. Amém? Porque senão vamos ter problemas teológicos terríveis. Vamos estar a dizer que quem? Que aquelas pessoas que morreram no Coliseu eram menos crentes do que Daniel. Eram menos fiéis. Aqueles que foram martirizados. Os discípulos foram todos martirizados, praticamente todos. Eles eram menos fiéis do que Daniel, irmãos. Ou foram fiéis até à morte. Então é importante nós conhecermos bem o Deus a quem nós afirmamos adorar. Conhecemos bem o Deus a quem nós afirmamos comprometer-nos. Porque naquele episódio em que é relativamente parecido com este, com os amigos de Daniel, o que é que eles dizem? Oh rei, fica sabendo, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós jamais vamos dobrar os nossos joelhos. Incrível. Como é que está o nosso compromisso nesta tarde? Como é que está o compromisso na nossa vida?
Irmãos, eu não deixo de ficar impressionado com estas histórias. Porque isto não são apenas histórias, isto são histórias que aconteceram, realidade. Isto é a verdade da palavra de Deus. Amém? E agora vejam, analisemos a nossa vida. Há crentes que não vêm ao culto porque está muito calor. Você está cá? Há crentes que não vêm ao culto porque está muito frio. Há crentes que não vêm ao culto porque está a chover. E há crentes que não vêm ao culto porque é primavera e há alergia. E outros é porque é outono, porque há folhas no chão e não vão tropeçar. E outros é porque é isto e outros é porque é aquilo. O Daniel tem uma lei que é passada que diz assim: Rei, lá estão os conselheiros todos. Os príncipes todos estiveram reunidos, todos menos o Daniel. O Daniel não esteve reunido. E temos uma ideia genial para ti, que tu vais adorar esta ideia. Nós achamos que tu és um rei tão bondoso, tão bondoso. Ai, quando começam a aplacar os nossos egos é um problema. É um problema. Quando começam a passar, é como os filhos fazem. A minha filha diz que eu sou o melhor pai do mundo é porque lhe dei pizza ou vou-lhe dar pizza, não é? É mais ou menos isto. Ele é... Já viram? Irmãos, pensem lá comigo. O diabo não é sempre mencionado na Bíblia. Mas os irmãos conseguem perceber que a sua atuação também está lá. Conseguem entender isso? E vocês, irmãos, conseguem entender que há alguém que é fiel a Deus e que há alguém, ou muita gente que não é fiel a Deus, e Daniel é quase... É quase aquele. O irmão João Valido é que é militar, é que percebe destas coisas, mas ele é quase um agente. Ele é quase não. Ele é um agente do reino dos céus nas linhas inimigas. Estão cá. Vocês conseguem entender que Daniel foi retirado? Mas não fiquem a pensar que o irmão João Valido alguns irmãos estão a olhar para trás a pensar quem é o irmão João Valido, se é algum agente secreto. É mais ou menos isso, mas depois perguntem. Perguntem qual é o agente secreto. Irmãos, Daniel é retirado do seu ambiente, da sua cultura, para ser colocado num ambiente e na cultura que não é dele. E aquilo que é impressionante é que ele nunca desobedece a Deus até ao final da sua vida. Não temos relato nenhum de desobediência. É uma coisa impressionante. Daniel nunca pecou, pastor. Claro que sim, de certeza. Absoluta. Absoluta, porque ele era ser humano. Mas há uma coisa que é clara. Que ele era um homem de compromisso. Isso era. E eu garanto-lhe, podia estar a chover torrencialmente. Daniel não largava o culto. Sabem porquê? Porque ele fazia o culto em casa e fazia exatamente como sempre fez. Houvesse lei ou não houvesse lei, isso para ele não era mais importante. 30 dias. Ideia genial. Rei, isso durante 30 dias, se alguém tiver algum pedido para fazer, olha, não pode fazer nem a pessoa nem nenhum Deus. Se há alguém que orar a outra pessoa que não ao Deus Dário, que é isto que está aqui, ao imperador dos Medo-Persas, então ele deve ser lançado imediatamente na cova dos leões. Que ideia brilhante! E nós olhamos para isto e pensamos assim, mas isto é uma ideia estúpida. Mas qual é o interesse disto? O interesse não é nenhum, mas o nosso ego é um leão devorador e adora ser aplacado. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada. Eles falam e dizem claramente qual é o plano. Os irmãos sabem, falámos disto. Estes impérios eram extremamente avançados. Mas depois havia uma coisa que não existia, que era a revogação de leis. Decreto assinado era decreto que se tinha que cumprir, nem o próprio rei podia mudar a sua assinatura. Isto para impedir também o quê? Que quando passasse alguma lei, não viesse o rei imediatamente a seguir e anulasse tudo. Nós se calhar devíamos aprender isto em Portugal, com os governos, que é entra um, sai outro, e aquilo muda, desanda, desata. Nisto eles tinham um bocadinho mais de inteligência. Mas isto é um pau de dois bicos. E neste caso, qual é a ideia deles? Se nós conseguem perceber, rei, a partir do momento em que tu assinares, já está. Apanhamos Daniel mais tarde ou mais cedo. O Daniel vai quebrar a lei porque ele não vai desistir de adorar a Deus. Confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que se não pode revogar. Tu assinas isto ao rei, está arrumado. 30 dias é o suficiente para nós tratarmos aqui do Daniel.
Versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e é dito. O Dário achou a ideia, isto é uma ideia maravilhosa, acho que sim, durante 30 dias, em vez de orarem aos deuses deles, oram a mim, espetáculo. Também não lhes vou dar nada mesmo, portanto eles podem orar à vontade, isto é só vanglória. Agora vejam a postura de Daniel, é uma coisa impressionante, irmãos. Nós temos mesmo, às vezes eu olho para a minha vida e em vez de estar a falar no coletivo, vou falar pessoalmente. Eu às vezes olho para a minha vida e penso, e se fosse eu? E se fosse comigo? E dizer-vos o seguinte, nós estamos a chegar ao tempo em que isto está prestes a acontecer outra vez, meus amados. Estamos a chegar ao tempo em que você, e agora é você e eu, vamos ter que escolher se queremos seguir a lei ou se queremos seguir aquilo que Deus sempre nos ensinou. E nessa altura, infelizmente, eu sei, as igrejas vão ficar cada vez menos cheias. Porque sempre, em toda a história, é isto que acontece. Mas há uma coisa espantosa quando este tipo de coisas acontecem. Sabem o que é que tem de bom, irmãos? É que, à medida que a igreja fica com menos gente, aqueles que permanecem são aqueles que são verdadeiramente comprometidos e fiéis. E ao mesmo tempo a igreja passa a ter muito mais impacto do que alguma vez teve com mais gente. Porque é isto sempre que acontece. Porque quando nós temos igrejas comprometidas, ainda que seja pouca gente, mas todos comprometidos, meus amados, a igreja é um fogo que não consegue ninguém parar. Ninguém consegue parar. Porque estão lá aqueles que estão comprometidos e Deus está com aqueles que estão comprometidos. Amém? E o nosso Deus, ninguém o para. O nosso Deus, ninguém para. E a verdadeira igreja de Cristo, ninguém a para. Amém? Venha a lei, não venha a lei. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, irmãos, assim que Daniel descobriu que o rei Dário, pelo seu próprio punho, tinha assinado, ia dizer assassinado, é quase, tinha assinado o papel, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. A ideia é, Daniel tinha o quarto, e muito comum era muito comum isto acontecer. Os israelitas gostavam de orar, virados para Jerusalém. Ainda que não se visse Jerusalém. Porque onde Daniel estava era impossível ver Jerusalém, mas era na direção de Jerusalém. Por isso é que está aqui este entre parênteses, para nós entendermos tudo. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. A ideia é, Daniel olhava pela janela, não via Jerusalém, não via o sítio de onde ele tinha sido retirado, não via o sítio de onde era suposto haver a cultura divina. Mas a sua vida apontava para a cultura divina na mesma. Ele não estava em Jerusalém, mas Jerusalém estava nele. Ele ainda não estava no céu, mas ele já vivia como se estivesse no céu. Porque ele vivia segundo a cultura do reino. E viver segundo a cultura do reino é isto mesmo. É viver como se já estivéssemos no céu. Porque a cultura do reino também agora é um chavão aí de tanta gente. É a cultura do reino. Se nós soubéssemos e vivêssemos de facto a cultura do reino, nós vivíamos como se já estivéssemos no céu. Sabem o que é que isto significa? Nós vivíamos como se já estivéssemos mortos aqui. Então nada para nós nos importava. E há tanta gente a professar a cultura do reino e tem tudo menos cultura do reino. Porque a cultura do reino significa nada mais importa a não ser Cristo Jesus. E eu vou viver para Ele até ao resto da minha vida. Até ao final. Esta é a cultura do reino. Não importa o que pensem de si. Não importa. Ele é maluquinho. Sou maluquinho, mas sou maluquinho que vou para o céu. Aleluia. Amém. Não há nada que nos afete. Pode ser crítica, pode ser injúrias. Irmãos, disse-vos isto. Aqueles que são obedientes, é isto que nós deveríamos esperar, porque é isto que a Bíblia promete. A Bíblia não vos prometeu um Porsche, infelizmente. A Bíblia prometeu-nos aflições e perseguições e dores, mas prometeu-nos que Jesus estaria connosco até ao fim, até ao fim. Isto para nós é suficiente. Isto é viver a cultura do reino. Isto é que é viver a cultura do reino. E Daniel, assim que sabe que isto está assinado, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus
dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que é que mudou na vida de Daniel? Nada. Agora há uma sentença, ou melhor, há um perigo de uma sentença de morte, e Daniel tem que escolher. E Daniel, assim que sabe, irmãos, é impressionante. O homem, assim que sabe que aquilo é assinado, ele não foi para provocar, mas ele sabia que aquela luta só poderia ser vencida com Deus. E ainda que não fosse vencida, ele só iria suportar o destino se fosse com Deus. Então ele foi para o quarto orar, porque é isto mesmo que se tem que fazer. Quando nós estamos com algum problema do qual nós não conseguimos sair, não conseguimos resolver, dizia esta manhã isto em Orem. Irmãos, por vezes Deus vai colocar-nos em tais situações tão difíceis, que o único escape que nós temos é clamar a Ele. E quando isso acontecer, o irmão anime-se. Porque quando a única solução for Deus, é aí que você está a bater na porta certa. Porque enquanto nós andamos a bater em todas as portas, às vezes, então Deus vai trazer situações e circunstâncias à nossa vida em que a única pessoa capaz de resolver é Ele. E mesmo que Ele não resolva, ainda assim, nós estamos a ser transformados. Porque nós precisamos de ser transformados. E o homem quase que parece que provoca. Aí está assinado. Então eu vou orar. Mas não orou ao Dário. Orou a Deus. Exatamente. Como antes fazia. Isto fala acerca de postura. Fala acerca de continuidade de fé. Fala acerca de relacionamento com Deus. Irmãos, nós não podemos esperar que só apenas quando venham as lutas e as grandes dificuldades, quando os gigantes se levantam na nossa vida, muitos de nós às vezes só nesta altura é que nós nos lembramos de ir à presença do Senhor. E depois falhamos. Falhamos redondamente, porque a vida de oração e a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E se eu não tiver treino, mais uma para o irmão João Valide, que ele é que corre, não é? Eu não corro, eu não faço nada, irmãos. Tenho que fazer aí algum exercício que é para dar os meus exemplos. Que falar de corrida, eu não corro mesmo. Eu jogava futebol, é um bocadinho diferente, também corria pouco. Mas se nós falássemos de exercício, imaginando que nós estávamos a preparar para uma corrida, os irmãos conseguem entender isto muito facilmente. Os irmãos olham para a televisão e veem a corrida de 100 metros, que é aquela corrida de velocidade. E os irmãos vejam lá o corpinho dos homens que vão fazer os 100 metros. Aquilo parece uns pitbulls, é cada músculo, mas aqueles que fazem maratona são aqueles sequinhos. Porque o regime é diferente, o compromisso é de... Eu não estou a dizer que o treino é mais difícil ou menos difícil, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que é um exercício que demora ali 8, 9 segundos e outro demora horas. E muitos de nós estamos habituados a orar simplesmente nas desgraças, não temos uma vida de oração e quando as coisas vêm à nossa vida, nem a oração flui nas desgraças. Porque nós nem sabemos o que temos de fazer e o que havemos de fazer. Quando a nossa vida cristã deveria ser vivida continuamente. Aquilo que para Daniel não mudou nada, irmãos. E é isto na vida do crente que deve acontecer. Pode acontecer a sua maior desgraça. E nós ficamos afetados, ficamos tristes, ficamos emocionalmente quebrantados. Tudo isso é válido, irmão. Não nego nada disso. Mas há algo que não muda, nunca. O nosso relacionamento com Deus. Não muda. E Daniel diz, isto não muda nada na minha vida. Não vai mudar nada. Se eu orava 3 vezes, eu vou continuar a orar 3 vezes. E ele continuou. Então aqueles homens foram juntos. Foram todos juntinhos. Mas quando andávamos na escola eram as raparigas que iam todas juntas à casa de banho, não eram os rapazes. Os rapazes não iam juntos à casa de banho. Aqui foram os homens, os marmães todos. Os pertalhões. Foram todos ver o que é que Daniel estava a fazer. Porque só assim é que eles o podiam apanhar. Vocês estão cá. Eles foram ao quarto de Daniel. Porque eles sabiam o que é que Daniel fazia e em que alturas é que ele fazia, porque ele nunca escondeu de ninguém quem ele era. Isto fala acerca de testemunho. Você está cá. Todos conheciam quem era Daniel. E todos sabiam as horas a que Daniel orava, porque ele não escondia de ninguém, porque ele não tinha nada a esconder. Há muitos crentes, agora sim, são agentes secretos. É o crente que ninguém sabe que é crente. E as pessoas até ficam admiradas quando descobrem.
Tu andas na igreja? Ai, ninguém diria. O meio a brincar e meio a mandar a boca. Faz lembrar quando eu andava na escola, havia coisas engraçadas. Andava na escola e depois íamos aos encontros da Grande Lisboa, ou normalmente eram os de Lisboa, e de repente começávamos assim sentados e víamos assim uns quantos da escola, e de repente é que percebíamos, para lá, então mas aquele também vai à igreja, e eles deviam dizer o mesmo de nós. porque éramos agentes secretos, muitas das vezes. Eram crentes, mas ninguém sabia que era crentes, nem os próprios crentes sabiam que eram crentes. Agentes secretos na escola. Mas há muitos agentes secretos por aí, os irmãos não dividem. São os maiores no domingo. Levantam as mãos, cantam espetacularmente bem, muitos servem. Durante a semana ninguém sabe quem são eles. E eu temo que no final dos tempos muitos destes sejam aqueles a quem Deus vai dizer: nunca conheci. Senhor, mas em teu nome não fizemos, não dissemos. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o édito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. A ideia, ele ficou... alguma coisa mexeu com ele, porque ele gostava do Daniel. Provavelmente é aqui que ele percebe: olha, já vi que fui apanhado. Esta malta tramou-me. Esta mosca. A mosca é a mesma de Caxarias, ó pessoal. Lá uma mosca em Caxarias que estava sempre a pousar, e hoje tenho aqui uma, e cheira-me que ela seguiu-me. Tenho que ir tomar banho quando chegar a casa. Então aqueles... desculpem. Perdi-me com esta da mosca, desculpem lá. Estávamos no versículo 14, não é? Isso. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Ele tentou arranjar um escape, uma maneira de revogar ou de fazer alguma coisa para que Daniel não entrasse ou não tivesse que ir para dentro da cova dos leões. E então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Irmãos, há altura na nossa vida em que aquilo que nós não queremos e o livramento que nós estamos a pedir que Deus nos dê, Deus não nos vai dar. Pelo menos não da forma como nós esperaríamos. A maior parte de nós oraria para que não tivesse que entrar na cova. Mas por vezes, Deus vai nos livrar dentro da cova. Amém? Não é o tempo certo para nós, mas é o tempo certo para Deus. Lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te... Querem falar de testemunho com impacto. Um rei que não conhece a lei de Jeová. Um rei que não tem um compromisso pessoal com o Deus de Daniel, mas que conhece e reconhece na vida de Daniel um Deus que é diferente de todos os deuses. A ponto tal de lhe dizer: Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente, é Ele que te vai livrar. É uma profecia. Não sei se os irmãos têm noção disto. O Daniel, antes de entrar na cova, tem uma profecia que é dada por um rei que é pagão. O Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livra. E é isto que vai acabar por acontecer. Amém? Deus fala por burros e fala por reis que têm o ego grande, que é quase igual a um burro.
versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O homem ficou com uma insónia de todo o tamanho. Estava mesmo abatido. Ele gostava do Daniel e nem fome tinha. E nem o concerto pessoal que todas as noites costumava ter. Ele diz, olha, saia daqui que eu não quero ouvir música nenhuma. Eu não consigo dormir. E dentro do coração e da mente o rei estaria, será que o Deus de Daniel é mesmo verdade? Será que ele... pode ser que os leões não tenham assim tanta fome? Ou se calhar só comer uma pernoca dele e deixam o resto. Se calhar Daniel não sabe bem. E não consegue dormir. O que é que nós fazemos quando não conseguimos dormir? Andamos de um lado ao outro da cama e andamos à espera que chegue amanhã. Para que assim que chegar amanhã, pelo menos, olha, levantamos. Era o que eu fazia às vezes quando não tenho sono lá em casa. Agora já não faço tanto isto com os meus filhos. Eu estou sempre com sono, coitado de mim. Os meus filhos não me deixam... Hoje o meu filho é que parece estar sempre com insónias. Ainda não é dia, está sempre a ver se levanta. O meu filho é que está sempre com problemas. Mas este rei nem fome tem. Ele está angustiado. E diz que pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E há aqui uma antecipação. De manhã cedo não há muito barulho. E ele vai até à cova onde estão os leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Irmãos, é interessante. Porque os irmãos viram a certeza com que ele falou antes. Lembra? O teu Deus, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livra. Porque ele estava a ser inspirado para dar uma profecia. E agora é as suas emoções. E esta é a forma como nós vemos a diferença entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do ser humano. Porque aqui temos as emoções ao rubro. Aqui ele já não tem a certeza. Ele está a perguntar com voz triste. Voz triste significa o quê? Ele está derrotado. Olha, o Daniel foi comido. Mas deixem-me acabar por perguntar. Porventura, será que o Deus a quem tu és tão fiel, será que Ele é capaz? Será que Ele tem poder? Será que Ele tem capacidade para te libertar do teu problema? E então Daniel falou ao rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Esta história é maravilhosa. Eu nem sei se o Daniel dormiu, mas se o Daniel dormiu, dormiu melhor do que o rei que estava no palácio. O Daniel dormiu melhor com os leões, mas com os leões está sempre bem. Os sportinguistas são uma maravilha. Estou a brincar. Irmãos, nós não sabemos o que é que significa o anjo do Senhor fechou a boca. Nós não sabemos. Não sabemos se estava lá um anjo, literalmente. Aquilo que Daniel sabe é que foi algo sobrenatural, porque os leões com fome eles estavam, e nós vamos ver que eles estavam com fome. E muita. E há alguma coisa estranha. É porque um leão, quando olha para nós, estando com fome, o que ele vê é um churrasco, não vê mais nada. E coitadinho do Daniel. Mas que Daniel não tinha dano nenhum, isso ele não tinha. Então Daniel descansa mais na cova dos leões, onde está o anjo do Senhor, do que aqueles que estão em palácios fora da vontade de Deus. Isto é incrível. Não importa o lugar onde você está. Não importa quem o está a rodear. Não importa se você tem leões esfomeados a olhar para si. O nosso Deus é aquele que fecha a boca dos leões. Amém? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Irmãos, eu não sei quanto a vocês. Esta parte é um bocado violenta.
Não é? É um bocado assim violento. Mas a ideia é, se calhar havia uma expectativa destas pessoas dizer assim, pá, então espera lá, o Daniel entrou na cova dos leões, não lhe aconteceu nada. Nós somos mais ainda, também não nos deve acontecer grande coisa, mas os irmãos é só lerem. Diz que ainda não tinham chegado lá ao fundo e já estavam a ser apanhados. Então os leõezinhos estavam mesmo cheios de fome. A ponto tal, está aqui a expressão maravilhosa, esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre permanente e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Incrível, não é, irmãos? Se calhar alguns de nós sentimos como se estivéssemos na cova dos leões. Mas animem-se. O nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. Amém? Então que nós possamos guardar isto no nosso coração. Firmar. Esta história, nós conhecemos-la muito bem. Mas mais do que conhecer, nós devemos colocá-la na nossa vida. E que nós possamos ser crentes como Daniel era. Comprometidos. O Deus a quem tu serves, de vez em quando. O Deus a quem tu serves ocasionalmente. O Deus a quem tu serves quando te apetece. O Deus a quem tu serves continuamente. É Ele que te livra. Amém? Espero que nós tenhamos aqui muitos homens e muitas mulheres que sirvam a Deus continuamente. Amém? Amém. Meus amados, nós vamos mesmo terminar por motivos que não devia demorar muito tempo e não demorei muito tempo. Demorei tempo só, não muito. Lembrar